Olá, meninos! Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre gênero textual, artigo de divulgação científica. Vamos conhecer um pouquinho sobre o que é um artigo de divulgação científica e as suas principais características. Então, turma, eu trouxe para vocês aqui essa figura célebre que foi do grande físico alemão Albert Einstein. Ele teve grande importância no mundo científico, com a sua teoria da relatividade, teve grande importância na física moderna, ao lado da mecânica quântica, certo? Mas afinal, o que é divulgação científica e quais as suas características? Então, turma, o texto de divulgação científica, como a própria palavra, como o próprio gênero nos traz, é para divulgar. Divulgar o quê? Descobertas científicas, estudos que estão em andamento, tá bom? Para transmitir, para expor essas descobertas para o maior número de pessoas possíveis. E para isso, eles têm que ser colocados em alguns suportes, como por exemplo, jornais e revistas científicas, livros, televisão, internet, e é direcionado para o público em geral. Tá bom? Nós temos bem clara aí a fusão do texto científico com a questão do jornalístico. Juntando, nós temos esse gênero de divulgação científica, um gênero mesmo que veio para democratizar, fazer com que várias pessoas sejam informadas sobre as descobertas científicas, é claro. Aqui nesse slide eu trouxe para vocês exemplos de tal modalidade, são os verbetes de enciclopédias, por se tratar de um texto cujo o propósito é de transmissão de saberes. Então, há uma certa didática, uma narrativa didática, com a intenção mesmo de expor, de divulgar, certo? Eu trouxe para vocês aqui embaixo algumas ilustrações de revistas, como por exemplo, onde podemos encontrar esse tipo de texto, tá bom? Temos a Science, Mundo Curioso, Ciência Hoje, Galileu, a Super Interessante também, e temos também outros, certo? Então, a estrutura. Os textos de divulgação científica, eles não apresentam uma estrutura rígida, isso por conta da sua variabilidade de interlocutores. Então, não pode ser um texto em que tenha uma estrutura engessada, mas normalmente ela pode constituir de uma introdução, de um desenvolvimento e uma conclusão. Na introdução, nós vamos apresentar o tema central da pesquisa, né? O desenvolvimento já vai vir alguns aspectos, como argumentos, como dados científicos, estatísticos, com o objetivo de persuadir o leitor. Pode ter comparações, explicações, e nem sempre haverá uma conclusão, tá bom? Isso porque ele é um texto que não é feito para especialista, por isso não possui essa estrutura engessada, rígida. Tá, então, turma, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de divulgação científica. É um artigo da Carla Almeida, da Mariana Ramalho e do Luiz Amorim, são pesquisadores do Núcleo de Estudos de Divulgação Científica, NEDC, do Museu da Vida. Foi publicado no portal do Museu da Vida em 11 de abril de 2020. Ao final da aula, eu vou deixar o link para que vocês possam acessar e conferir na íntegra esse texto, tá bom? Então, eu trouxe para vocês algo que está sendo bem atual, sinal atualíssimo, né? Que por conta desse vírus nós estamos em um isolamento social, né? Então, ele vai dizer o quê? Nos diz assim: o novo coronavírus e a divulgação científica.
Ainda é cedo para tirar conclusões sobre os efeitos da pandemia de Covid-19. As reflexões mais sensatas, completas e duradouras serão feitas necessariamente a posteriori, ou seja, após a pandemia. Mas é inevitável não refletir sobre o que está acontecendo agora, especialmente quando se trabalha diariamente no campo da divulgação científica, tanto na prática quanto na teoria, como é no nosso caso, no núcleo de estudos da divulgação científica do Museu da Vida, são diversas áreas diretamente afetadas, chamadas a ação. A começar pela ciência, vemos um esforço mundial gigantesco voltado ao conhecimento do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, e de seus efeitos no corpo humano. Então, não há uma questão que esteja nada pronto. Isso aqui é um artigo que foi escrito em abril, certo? Então, de lá para cá, algumas coisas eles já descobriram a respeito disso. Nada que esteja concluído, nada que foi concluído, tá bom? Então, no Brasil, as instituições científicas e universidades públicas, que correspondem por mais de 90% da produção de ciência no país, estão unidas no esforço de mapear casos e estabelecer cenários sobre a epidemia. Produzir insumos para testes, realizar testagem, pesquisar sobre as melhores formas de prevenção e sobre a eficácia de possíveis tratamentos. Nós percebemos que do dia 11 de abril para cá, muitas coisas já foram descobertas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nesses textos científicos ou mesmo no mundo científico não existe uma verdade absoluta, algo que seja incontestável, porque sempre, à medida que os cientistas vão fazendo essas descobertas, esses pesquisadores vão descobrindo, vai surgindo novas coisas e até mesmo aquilo que já divulgaram antes é dito como não procedente, ou seja, não há uma verdade absoluta, não há algo pronto e terminado nesse sentido, tá bom? Então, turma, as características. Ele precisa ser claro, ele precisa ser objetivo, porque, como eu falei anteriormente, como é um texto para divulgação científica, então há um número maior de pessoas, são diversos interlocutores, pessoas que vão receber esse texto, que vão ler esse texto. Então, são pessoas que já têm um conhecimento da área científica, quanto aquelas pessoas que não têm, que têm o interesse, sim, na ciência, mas para se informar, tá bom? Ele é produzido em terceira pessoa, isto é, inteiramente impessoal, tá bom? Não tem subjetividade, porque o objetivo dele é informar, né? Divulgar, transmitir um conhecimento. Por isso, ele precisa ser escrito na norma padrão da língua. Não abre espaços para gírias, nem palavras coloquiais, são palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia. Eles são escritos por pesquisadores, especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência, por meio de métodos científicos, certo? Jornalistas, eles também podem escrever textos científicos. Por quê? Porque a função do jornalista é informar o público. Então, ele também escreve, certo? Então, turminha, nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais sobre o artigo de divulgação científica, tá bom? Nas próximas aulas nós vamos continuar falando sobre esse gênero textual, muito importante. E eu deixei para vocês aqui embaixo o link para vocês acessarem, que é na íntegra aquele artigo que nós lemos anteriormente sobre o coronavírus. Estudem. Até a próxima.